Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho, à luz do nosso carisma, do Carisma Lumen. Hoje, nesse dia 22 de outubro, nesta terça-feira, nós vamos ler e meditar o Evangelho narrado por São Lucas, lá no capítulo 21, e te convido para juntos rezarmos, para juntos ouvirmos e meditarmos a Palavra de Deus para nós hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje aqui nesse capítulo 21 do Evangelho de Lucas, a gente já está caminhando para o fim do Evangelho, já está ali na parte final do Evangelho, e Jesus aqui ele vai falar um pouquinho sobre essa prontidão. Um primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que Jesus ele fala aos discípulos. A gente, no Palavra Encarnada aqui, a gente bate um pouco nessa tecla. Para quem Jesus está falando? Às vezes ele fala para a multidão, às vezes ele fala para os fariseus, às vezes ele fala para os discípulos, como é o caso de hoje, né? Enfim, hoje ele está se referindo mais especificamente aos discípulos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. E a gente tem que escutar que é como se ele estivesse falando isso para nós hoje também. É como se eu e você, a gente assumisse esse papel do discipulado. Nós temos Jesus como mestre e ele está nos falando hoje. E o que é que ele está nos falando? Tenham, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Jesus está falando aqui sobre a prontidão. O cinto, os rins cingidos é ali como se fossem os cintos amarrados. A gente não precisa amarrar nada, a gente não precisa se preparar porque os rins já estão cingidos. A gente não precisa acender a lâmpada, por quê? Porque a lâmpada já está acesa. Então é como se você já estivesse pronto. É isso que Jesus está pedindo hoje para nós. É aqui a graça da vigilância. Eu sei que no tempo do Advento, no tempo da Quaresma também, tem várias passagens nesses tons, mas hoje, de maneira especial, Jesus também vai falar para mim e para você sobre a vigilância. A gente não sabe nessa passagem que horas o Senhor vai chegar, mas nós, como bons servos, nós, como bons amigos, nós, como alguém que está ali para abrir a porta quando o Senhor chegar, porque eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de estar do lado de fora de algo, alguém precisa abrir aquela porta e ninguém ouvir, ninguém escutar, ninguém abrir aquela porta. É inclusive uma sensação de angústia. Você está do lado de fora e quem poderia abrir não abre ou não escuta. Realmente é uma situação angustiante. Então, aqui, Jesus ele pede para nós estarmos atentos. Olha, as luzes acesas. E é interessante porque a luz fala muito para o nosso carisma. Nós somos chamados a sermos luz, lumen, Então, a gente precisa que a nossa luz esteja sempre acesa para iluminar os cantos que estão em trevas. A luz, ela faz todo o seu sentido quando ela ilumina a escuridão. Então, quais são os locais escuros que eu tenho que levar essa minha luz, essa minha lâmpada que precisa estar acesa? É uma reflexão, é algo que a gente pode levar para a nossa oração de hoje. Então, primeiro ponto aí, essa questão da vigilância e a gente evitar a dispersão. A gente percebe nessa passagem
que as pessoas elas estão atentas. Mais na frente vai falar, olha, não sabe se ele chega à meia-noite, não sabe se ele chega às 3 da manhã, você tem que estar atento para a hora que o Senhor for chegar. E aí, essa espera vale a pena, né? Esperarmos em Deus, esperarmos por Deus, vale a pena. Nessa passagem a gente vê aí que o Senhor, quando ele chega, ele vai servir os seus servos. Olha que interessante, né? O Senhor ele vai servir os seus servos, né? Vale a pena essa espera no Senhor. Ele mesmo vai cingir-se e vai servir. Deus, pessoal, ele coloca assim para nós estarmos atentos, para nós servirmos, para nós irmos lá abrir essa porta, mas porque ele também quer servir-nos. Ele também quer se colocar à nossa disposição. Lembremos que lá na Santa Ceia, nos momentos finais ali da vida de Jesus, ele vai cingir-se e lavar os pés dos seus discípulos. Então aqui já era como se fosse antevendo aquilo que ia acontecer lá na Santa Ceia. Então tudo isso está acontecendo aí nesse meio termo e ele mesmo vai cingir-se. E uma palavra que é dita aqui na passagem de hoje é felizes serão. Felizes serão. Eu sei que a gente vive num mundo imediatista, então é um mundo que não espera, e nós temos cada vez mais dificuldade de esperar, não é verdade? Eu, pelo menos, tenho, acredito que você que está aí do outro lado também tenha dificuldade em esperar e uma grande facilidade em se dispersar. A gente se dispersa muito facilmente. Talvez você está ouvindo esse áudio, ouvindo esse vídeo e está se dispersando. Jesus hoje ele vem nos lembrar que a gente não pode viver desse jeito, que a gente tem que aprender a esperar e que a gente não pode dispersar. A gente tem que estar vigilante. A gente tem que ser fiel ao nosso chamado, fiel àquilo que Deus nos pede. Nós temos que estar atentos para quando o Senhor chegar, e a gente não sabe exatamente quando ele vai chegar, para a gente poder abrir ali a porta e depois ele que vai nos servir. Eu, rezando com essa passagem, eu lembrava do vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai, a passagem lá de Mateus 25. Sim, né? Esse momento em que Deus nos chama para dentro. Vinde benditos de meu Pai, vinde para o reino eterno. Olha que legal, né? Nessa passagem aqui também faz uma referência a isso. Então, eu lembrava, para a gente concluir, também de Nossa Senhora. Maria, ela sempre estava atenta, sempre estava disposta. A gente pode pegar várias passagens, as bodas de Caná, a própria Anunciação. Nossa Senhora escuta ali aquele chamado e diz, eis aqui a serva do Senhor. E logo em seguida, ela vai visitar a sua prima Isabel, ela vai servir. Então, Nossa Senhora sempre estava atenta. Nossa Senhora ela não se dispersava facilmente. Pelo contrário, ela estava com os rins cingidos e com a luz acesa. E esse é o chamado que Deus faz para cada um de nós. Vamos pedir a intercessão da nossa mãezinha do céu, da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.